Olá, nós estamos aqui no Mulheres Curam Mulheres e hoje, minha amiga, eu trouxe a Michele, que vai falar um pouco aí sobre o impacto das redes sociais. Então, não perca essa oportunidade de assistir esse conteúdo nobre que ela está trazendo. É um conteúdo muito rico e eu quero primeiramente agradecer a Deus pelas mulheres incríveis que Ele tem colocado na minha vida para estar aqui no podcast Mulheres Curam Mulheres. Eu tenho tido um resultado, um feedback das minhas amigas, das mulheres que me seguem no Instagram, falando o quanto tem impactado, o quanto tem transformado a forma delas se comportarem, de agirem diante dos desafios da vida. E hoje, com certeza, não será diferente. Eu vou apresentar agora a Michele Areias. Eu preciso ler, gente, porque esse currículo aqui é top demais. Jornalista, terapeuta do método MPC, Procure Cicatrizes. É isso mesmo? É método Procure Cicatrizes. Practitioner, palestrante, oradora do Instituto Isaac Santos, consteladora familiar e empresarial. Olha isso, mulheres. E ainda arranja um tempo para atuar como técnica de segurança do trabalho, levando o sistema de segurança para todas as empresas, além de treinar e aplicar a constelação. Olha isso, que mulher incrível, que conteúdo, que portfólio maravilhoso. Vamos saber um pouco mais? Então, venha, vamos nós. Boa tarde, Michele Areias. É uma oportunidade, uma gratidão enorme do meu coração você ter aceito esse convite de estar aqui comigo, principalmente no mês de dezembro, onde todos já estão envolvidos com festividades, com lembrança, presentes, e você tirar um tempo da sua agenda para estar aqui comigo. Então, quero te agradecer, minha amiga, minha irmã em Cristo Jesus, por ter me dado esse privilégio de estar aqui com você. Eu sei que Deus vai te usar tremendamente na tarde de hoje para que você possa transbordar na vida das mulheres que me seguem no Instagram, das minhas amigas, e todo o conteúdo que Deus te usar para transbordar aqui hoje, eu tenho certeza e muita fé que vai fazer uma diferença muito positiva nas mulheres e nas minhas amigas que têm me procurado com crise de ansiedade, com depressão, muitas vezes sem saber como retornar ao mercado de trabalho. Então, deixa Deus te usar. Amém. E eu sei que você vai fazer uma excelente entrega nessa tarde. Amém. Eu que agradeço. Então, eu vou começar então a fazer algumas perguntas para você sobre o impacto, pode ser? Pode, claro. Das redes sociais na percepção de si mesmo. E a primeira pergunta que eu te faço, Michele, é como as redes sociais influenciam a forma que as pessoas se veem e se definem? Vamos lá. Bom, eu agradeço, gratidão imensa, Kátia. Muito obrigado mesmo pelo convite. Sei que nada é por acaso, tudo é propósito de Deus. E se aqui estou, é para ser instrumento, para ser o canal, para ser o veículo, porque tem pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam dos exemplos da nossa trajetória de vida, do que a gente já passou, e vão receber isso aqui e vão começar a ter a percepção. E é através dessa percepção que vem a mudança. É verdade. Só muda quando a gente percebe, quando a gente enxerga. Quando a gente não enxerga, não adianta falar, aconselhar, dar toques. Não adianta, não muda. Só quando vem a percepção. E aí a pergunta que você me fez a respeito do impacto das redes sociais. Bom, hoje tudo a gente utiliza o quê? Tecnologia. Rede social. E assim, tem as opiniões contrárias, que uns é muito bom, para outros é muito ruim. Gente, tudo, meu falecido avô dizia que até a água, se você bebe a mais do que se deve e se pode, vai te fazer mal, vai te causar mal. Então, tudo é muito bom. Nada foi criado para ser ruim. Tudo foi criado para ser bom. Depende da intencionalidade de quem está utilizando. Uau, olha isso. De quem está usando. E como você está usando. Quer ver uma coisa? Rede social. Hoje está muito fácil.
tá? Ali antigamente, até para você saber de uma notícia, o que a gente tinha que fazer. Gente, eu não sou muito velha, eu não sou muito antiga não, tá? Eu tenho 45 anos, não tenho problema nenhum em falar. Mês de dezembro eu amo, porque é o meu mês. Eu faço 46, dia 23 de dezembro. Olha, então, que delícia. é o mês que eu amo, é o mês que eu vivo em festa. Aliás, eu já vivo em festa os 12 meses, mas dezembro é um plus a mais, sem contar que é o aniversário do nosso Cristo, né? Amém. Então, é quase ali, juntinho, coladinho. Amém, é verdade, então, que privilégio, né? Eu comemoro Amém. junto com ele e eu fico muito feliz pelo privilégio, porque é privilégio. Com certeza. Muito. Com então, eu certeza. fico muito feliz. E aí, voltando ao assunto, hoje está muito fácil. Antigamente, quando os nossos avós precisavam saber alguma notícia, até televisão era difícil, só tinha televisão quem tinha um poder aquisitivo maior. Quem podia comprar televisão. Então, acabava que... Eu lembro que meus avós falavam que eles se reuniam na casa de pessoas que tinham a TV para poder ver aquela notícia, para poder assistir o jornal. E aí, acabava... Pronto, não tinha como ver. E aí, se precisasse alguma coisa, quisesse ler alguma coisa, o que tinha que fazer? Tinha que sair de casa, ir até uma banca mais próxima, comprar aquele jornal, abrir, folhear. E a notícia não era rápida. Era uma notícia que já tinha acontecido, que a gente no jornalismo chama de notícia fria, que já aconteceu, não era ali no ápice, no ato do acontecimento, como hoje em dia com a internet. Você pega a internet, você abre a internet e você vê o que está acontecendo em tempo real. E aí, o que acontece, Kátia? O perigo está no quê? Quando você está mal, depressiva, quando está passando por uma situação difícil dentro de casa, um problema com o seu esposo ou sua esposa, com os seus filhos, e aí você abre aquela rede social e você começa a passear. E aí você começa a ver as outras pessoas, até mesmo conhecidas ou amigas, ou até mesmo os distantes, que são os artistas, né? Caramba, com aquela vida maravilhosa, com aquela casa dos teus sonhos, com aquela viagem que tu sempre sonhou em fazer, mas nunca conseguiu, com os filhos lindos, cheirosos. Eu sei que a internet não tem cheiro, mas você começa até a cocriar na tua mente o cheiro que tá naquela cena, né? E aí você começa a ter o quê? Você começa a se comparar. E aí você começa a se revoltar, porque você olha aquela imagem e aí olha para a cena que você está vendo. A imagem é, digamos assim, é a imagem do céu. E a cena que você está ali, ao seu redor, da tua realidade, é a realidade caótica, de guerra. E aí você começa a fazer a comparação. E aí começa a fazer o quê? Quando tu compara, tu começa a entrar aqui, mais depressão. Porque você começa a entrar e pensar assim, caramba, eu não consegui, eu fali até hoje. Eu não consegui fazer a viagem dos sonhos, eu não consegui ter o casamento dos sonhos, eu não consegui botar meus filhos do jeito que eu queria, no colégio que eu sempre quis, que eu sempre imaginei, que eu sempre sonhei. Porque você cria expectativas até naquilo que não é a tua vida, que é a vida do outro. Mas você cria expectativa. E aí, quando você vê uma imagem dessa, você se frustra. E quando você se frustra, o que acontece? Muitas das vezes, muitas das pessoas se revoltam, desistem ou brigam porque ficam agressivas, porque te revolta. E aí você vai lá e vai entrar em confronto. E aí eu te falo e te pergunto, resolve? Adianta entrar em confronto, em conflito, porque você está frustrada pela imagem que você viu, que não condiz com a imagem que você está vivenciando? Não, ou então reclama. Fica naquela eterna reclamação. Uma vez eu vi, né, e depois eu até revi, até com um grande, eu não sei se eu posso falar o nome, mas é um grande influenciador, que ele fala que uma coisa que ele aprendeu, quando tu reclama, quando você vai reclamar de algo, é você pedir para o diabo resolver aquilo que na tua cabeça Deus não conseguiu resolver. Clamar é para Deus. Reclamar, Deus não deu jeito. Deus não resolveu aquela situação. Então, eu vou reclamar. Ou seja, você está pedindo para o diabo para poder resolver a situação que na tua cabeça Deus não deu conta para resolver. Ele não deu conta para resolver, ou ele está te protegendo? Ou está te livrando? Ou está te libertando de algo que vai te machucar lá na frente? Que vai te magoar lá na frente? Vou te trazer um exemplo da minha vida. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos do que eu vivenciei. Porque é história de verdade. Sim.
a história de vida de verdade, sabe? A gente fala a respeito da gente, da nossa experiência, não da experiência do outro. Eu sou jornalista formada, né? E quando eu me formei, eu pedi muito a Deus, não, tranquilo, eu pedi muito a Deus que Ele me desse uma bênção de trabalhar numa emissora de TV. E quando a gente é muito novinho, a gente já imagina, desculpa, gente, a gente já imagina uma emissora bem grande, né? Para se trabalhar e tal. E aí fica aquele sonho, cria expectativa e tudo e tal. E aí fiquei insistindo. E Deus falando o tempo todo comigo, minha filha, não é para você. Não é... Aí eu achava o seguinte, criança pirracenta. Deus, tu não me ama. Como assim não é para mim? É para um monte de gente, menos para mim, não é possível. Aí faz pirraça. E insiste. E Deus fala, não é para você, você vai se machucar, você vai se magoar, você vai se ferir muito. Não, Deus, eu dou conta. Sabe, o orgulho, o nariz em pé, eu dou conta. Tá bom, minha filha, tem o livre-arbítrio, vou deixar. Para você aprender. Porque quem não aprende no amor, aprende na dor. E aí fui. A porta se abriu. Um belo dia recebi um telefonema. Eu até pensei que fosse trote, bateu o telefone na cara da menina. Olha, gente. A menina era muito engraçada. Toda vez que a gente se encontrava nos corredores, aí ela olhava pra mim e começava a rir. Aí ela falou assim, ainda bem, a tua sorte foi que eu achei que a ligação tinha caído. Se eu percebo que tinha batido na minha cara o telefone, eu não tinha te retornado. Eu falei assim, mas é porque eu pedi muito a Deus, mas só que eu insisti com Deus e Deus falou o tempo todo comigo que não era pra mim. Até nesse último momento, Deus ainda tentou me livrar. Mas como tem o livre-arbítrio, Ele deixou eu ir. E aí fui, né? Toda, achando que estava arrasando, vivendo sonho de vida, né? Eu estudei para isso e tal. Entrei. Minha amiga, o sonho começou a se transformar em pesadelo. Nossa. A bênção começou a virar maldição. E aí foi pesado demais. E o que resultou? Burnout, síndrome do pânico. Caramba, 1 ano trancada dentro de casa sem sair, com medo, achando que eu não era uma boa profissional, que eu não ia dar conta. Foi muito difícil. Uma sensação de que eu não ia conseguir mais fazer nada na vida. Só chorava, não saía de casa, só chorando. Era da cama para o sofá, do sofá para a cama, só chorando. Foi muito difícil. Aí, no que resultou? Quando você está bem, dando tudo de si, mais de 100%, ninguém repara. Mas quando você fica mal e se ausenta e não dá os 100%, aí todo mundo começa a reparar. Mas aí repara em você do lado negativo, não do lado positivo. E aí teve um momento que eu não consegui segurar. Não consegui segurar mais essa situação. E mesmo eu, no início, tendo os sintomas, eu ainda insisti. Eu aguento. É só um mal-estar. É só um período que vai passar. E a gente fica naquela de que sozinho a gente dá conta. Não dá, gente. Sozinho a gente não dá conta. Verdade. Busque apoio profissional. Busque psicólogos, terapeutas. Busque. Não fique achando que sozinho você vai conseguir, porque não consegue. A coisa vai piorando, degringolando. Quando você for ver mesmo e se dar conta, já pode ser muito tarde. Graças a Deus, no meu caso, foi difícil, foi muito doloroso. Eu deixei passar muito tempo, mas não foi tarde. Mas tem pessoas que não dá mais tempo. Então, a internet causa isso nas mãos de quem não sabe tanto usar para poder produzir, quanto quem está lá recebendo. Porque se minha vida não está do jeito que eu criei, a expectativa dela, e quando eu recebo uma imagem dessa, ou imagens assim, com a viagem dos sonhos, com um casamento maravilhoso, isso, eu vou começar a comparar. E quando eu começo a comparar, eu vou sempre achar que o outro está vivendo uma vida muito melhor do que a minha, na minha expectativa. Que é o que a gente fala, né? Achar que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa, né, Michele? Exato. E que é uma ilusão, não é verdade? Muito. Por quê? Trazendo outra experiência, que eu estava até te contando aqui nos bastidores, eu trabalhei nessa área também, no cinema, e eu via muito isso. As máscaras sociais. Muita gente chegando lá na hora para gravar, antes da gravação, câmeras desligadas. Era uma situação caótica. Pessoas mal, às vezes chegando, né, e entrando em crise de choro. Mas sentava na cadeira da maquiagem, do cabelo, ia para o figurino,
se transformava, era outra pessoa, colocava a máscara social, colocava literalmente, vestia o personagem. Ô, Michele, eu não sei se você já vivenciou isso, né? Às vezes acontece isso comigo. Eu vejo, passa assim, às vezes na minha timeline e a pessoa está sorridente, feliz, e aí você encontra com a pessoa na rua e ela está na bad, e aí você fala, gente, mas eu olhei as redes sociais dela agora há pouco e ela estava maravilhosa, sorridente, feliz. Então, é o que você está trazendo, né? É uma necessidade que as pessoas começaram a adquirir como se a vida fosse perfeita. Exato. E ela não está vivendo aquela realidade e está passando aquela imagem para uma outra pessoa que, às vezes, o que ela queria ouvir era uma verdade. O que ela queria ouvir é, puxa vida, a Kátia também passa por desafios, a Michele também passa por desafios, para que isso possa gerar um conforto, uma empatia, né? Você enxergar que o outro é ser humano, como você também, com as limitações, com as imperfeições. Sim. Mas chegou um momento que você pode falar com muito mais propriedade do que eu, que as pessoas querem viver como você colocou ali enquanto a gente conversava. É como se tudo fosse comercial de margarina. Tudo feliz, tudo sempre perfeito, tudo sempre maravilhoso. E as pessoas que acreditam que o outro está vivendo esse cenário vão ficando depressivas, vão cada vez mais se sentindo impotentes. Eu não sei quanto tempo atrás, né, que marcava lá quantas curtidas. Sim. Isso começou a trazer um transtorno tão forte na vida das pessoas que hoje não tem nem como saber a quantidade de curtidas que a pessoa teve na foto. Que é o famoso like e o dislike, né? Exatamente. Quando também dá descurtida. E assim, ficou algo doentio, né? Sim. Teve pessoas que chegaram à beira da loucura com isso. Teve pessoas que entraram em depressão profunda a cada dislike que recebia. Tinha gente que não vivia mais, ficava só ali tomando conta, como se estivesse fazendo... sabe quando as pessoas hoje trabalham com bolsa de valores e fica observando ali na telinha se está subindo a ação, se está descendo a ação? Era a mesma coisa, tipo, caramba, tô ganhando like. Não, tô ganhando dislike, meu Deus! E ficava nessa loucura. E aí vinha a ansiedade. Por quê? Eu preciso fazer algo para crescer. Meu vídeo tem que dar tantos views, o meu vídeo tem que dar tantos likes. Não, eu não posso nem pensar em dislike. Como pode pensar em alguém dando... Por que acontece, Kátia? Na realidade, que quando você recebe um dislike, na realidade você está recebendo... Para mim, é só uma opinião de outro. Mas para quem está recebendo e está nessa loucura, é você sendo rejeitado. O dislike nada mais é do que a pessoa que está vivendo isso, ela recebe como rejeição. É como, tipo assim, quando a gente é criança, e aí tem aquela coisa do amiguinho, tipo, vem brincar comigo. Não quero, não tô com vontade agora. Então você não é mais meu amigo, tô de mal, não falo mais com você, e faz aquele biquinho, aquela coisa, becinho emburrado. É a mesma coisa. A pessoa que ganha o dislike funciona da mesma forma na mente da pessoa. Agora, eu já ouvi também, Michele, eu não sei, né, até que ponto isso é verdadeiro, que tem pessoas que entram na cabine da loja, experimenta várias roupas, tira foto com as roupas, enfim, e não vai consumir nada, apenas para postar aquelas roupas nas redes sociais. Eu falei, gente, não é possível que o ser humano chegou a esse ponto, né, de algo tão superficial para mostrar uma riqueza, um poder, sei lá, algo que está fora da realidade que aquela pessoa vive. Tem gente que aluga carro. Essa eu já escutei também. Tem gente que aluga carro. Eu já escutei que tem situações de várias pessoas alugarem um único carro para postar aquele carro top de linha, que todos desejam ter, que é um sonho de consumo. E aí um grupo paga o aluguel daquele carro e parece que depois eles combinam, cada semana um fica com o carro. Eu falo, gente, não é possível que isso seja verdade. É verdade. É verdade. Isso, amiga. É verdade. Por quê? Você precisa... tá mostrando... É igual que antigamente tinha aquele ditado, ninguém conta derrota, né? As pessoas só querem contar a vitória. E as pessoas acham... Por quê? O que acontece, Kátia? O problema todo tá lá na época da infância. Se você teve uma infância, assim... Não tô dizendo que todo mundo é igual não, tá, gente? Mas quem vive nessa coisa da internet e que
precisa, tá galgando, tá subindo e tal, e tem essa do exagero. O que a gente está falando aqui, eu quero deixar assim bem claro, é sobre o exagero. Lembra quando eu falei lá no início, até água demais faz mal? É o exagero. Quem vive esse exagero, eu sempre falo o seguinte para as minhas pacientes: todo excesso esconde uma falta. Se eu tive algum tipo de falta. Ah, não, aí tem gente que fala assim pra mim: não, mas eu não tive falta, eu tive de tudo. Tá, o que você teve de tudo? Ah, eu tinha roupa, eu tinha calçado, eu tinha comida. Gente, você tinha tudo material. E o emocional? O que você tinha? Seu pai ia nos eventos da escola quando era Dia dos Pais, porque ele estava sendo homenageado? Não, não podia. Você já tem uma falta aí. Porque na sua cabeça como criança, você não vai entender o que o seu pai não está lá, porque ele precisa trabalhar e muito para poder conseguir colocar o pão na mesa. Você vai olhar para o lado, vai ver seus amiguinhos, todos eles acompanhados dos seus respectivos pais, sendo homenageado, e você vai homenagear quem? Você vai falar para quem? Você vai fazer uma frase, uma música, e vai apresentar para quem? Para sua mãe? Se é Dia dos Pais? Mãe não substitui pai. Começa por aí. Muitas mulheres acham que bate no peito e fala: eu dou conta, eu vou separar e eu dou conta. Você pode até separar do seu marido, mas não separe o seu filho do pai. Ou sua filha do pai. Porque mãe não substitui pai, assim como o pai também não substitui mãe. O problema da gente é que a gente acha que pode ter você suprir a presença do outro, a ausência do outro com a presença do outro. Não supre. Mãe é mãe, pai é pai, nenhum supre o outro. Interessante, né, Michele, essa reflexão que você trouxe. E eu também gosto muito de exemplos. E aí, quando você fala que todo excesso esconde uma falta. E aí você me fez a minha mente lá no passado, quando eu perdi meu pai muito menina, com 10 para 11 anos, e eu ia para o curso de inglês e vendia uma sandália de plástico só nas importadoras. E ela tinha um cheirinho maravilhoso, cheirinho de chiclete maravilhoso. E eu ficava assim, olhando aquela sandália na vitrine, até o dia que eu cheguei no curso de inglês, e várias amigas minhas no curso já estavam com a sandália. Aí eu ficava olhando assim pro pé das minhas amigas. Mas eu não pude ter. Eu só pude ter quando começou a sandalinha de plástico ser vendida nas sapatarias populares. E aí a minha mãe pôde comprar uma para mim. Quando a minha filha já estava aí, talvez aí com os seus 12 anos, mais ou menos, essas sandalinhas voltaram ao auge da moda. E aí ela falou: mãe, eu quero uma sandália dessa. E eu falei: tá bom. Aí quando nós chegamos na loja, eu perguntei para a vendedora: quais são as cores que tem? Aí ela falou: tem várias cores. Aí ela foi falando as cores que tinha. Eu falei: qual é a que você quer, filha? Aí ela escolheu a cor. E aí eu falei para a vendedora assim: você desce todas as cores, porque ela vai levar todas. Aí ela: mas mãe, eu só quero a cor tal. Ela vai levar todas. Então, na realidade, assim, não era minha filha que estava querendo todas aquelas sandálias de cores diferentes. Era eu que estava projetando nela uma falta que eu tive na infância. Porque Exatamente. Eu tinha loucura para ter aquela sandalinha de plástico com cheiro de chiclete. Né? Então, você colocou muito bem. E nessa tua colocação, nossa, minha mente foi lá atrás, tanto na época do curso de inglês, que eu devia de ter lá talvez meus 15 anos, quando eu queria essa sandália, como também depois eu tentei, né, projetar na minha filha algo que foi da minha falta. Exato. E é exatamente isso que acontece. Isso acontece com comida, tá? Porque, por exemplo, pessoas... vamos levar aqui para a constelação, né? Os que vieram antes de você, tipo... eu nunca passei necessidade com relação à comida. Mas seu pai? Não, também não. E seu avô? Meu avô já. E seu bisavô? Nossa, mais ainda. E seu tataravô? Não tinha nada. E aí, vai trazer ali os que vieram antes de você, né? Transgeracional. E aí você vai seguindo a linha. Uma coisa que eu também falo com as minhas pacientes: nada se herda, tudo se copia. Não é herdado nada, que a gente fala de maldição hereditária e tal. Não é porque, vamos supor, quer ver uma coisa? Na minha família, ninguém nunca teve câncer de mama. Eu tive.
como é que se tudo herda, se tem... E também não tinha história de célula e tal. Não tinha. Então, como é que explica isso? Né? Então, nada se herda. Tudo se copia por lealdades. E aí, o que acontece? Quer ver uma coisa também? Uma outra experiência minha. Meu avô foi empreendedor, montou uma empresa que foi muito bem sucedida, fez muito sucesso, trouxe muita abundância, prosperidade para a família e tal. O meu pai não tinha esse perfil. Meu pai tinha perfil de ser funcionário e tal. Nada contra, cada um com seu perfil. Só que meu avô não enxergou isso, e nem minha avó. E aí, o que fizeram? Colocaram a expectativa deles nos filhos, que era meu pai e meu tio. E aí, o meu tio até tinha o perfil de empreendedor, que decolava. O meu pai não. O que aconteceu? O meu avô saiu de cena, se aposentou, o negócio faliu, degringolou. E aí, quando nasço dentro de uma família que meu avô é empreendedor, mas meu pai não tem essa veia de empreendedor. Tem veia de ser funcionário. E aí, só que chegou um momento que minha veia começou a gritar, o sangue latente começou a gritar, quero empreender. O que aconteceu comigo? Crise de ansiedade, medo de crescer e não dar conta. Medo de fazer e não conseguia. Porque eu vi meu pai quebrar. Eu vi meu avô muito abundante. Nossa, amiga, se você soubesse o quanto que essa tua entrega vai ajudar as mulheres. Sabe, você está falando e está vendo assim várias mulheres na minha mente, várias amigas. Nossa, e aí, gratidão, viu? Nada, eu que agradeço. E assim, eu vou falar para você, não sei nem por que eu comecei a falar isso, mas eu Deus sei. Usando, né? Exato, eu sei. É propósito. E aí, o que acontece? Vá com medo, mas vá. Tente. Olha aí, mulherada. Você só vai saber se vai dar certo ou não tentando. E, quando é propósito, grita aqui dentro. Grita. Eu, mesmo com crise de ansiedade, eu falei, eu vou romper. Eu vou, porque o meu propósito não é ser funcionário como meu pai era. É meu pai, mas o meu propósito é ser empreendedora como meu avô. Por quê? Porque o meu propósito de vida é derramar e muito mais vidas. Nada contra quem é funcionário, porque também derrama em algumas vidas. Mas se você pode derramar na vida de 1 milhão, por que eu vou me contentar em derramar na vida de 100? Sim. Tá vendo a diferença? E aí a gente fica com medo, vá com medo. Ore, coloque uma coisa que eu sempre escutava de uma amiga lá no meu início como terapeuta, que eu no iniciozinho ela falava, Michele, coloca o pé que Deus coloca o chão para você pisar. Coloca com o seu pezinho que Deus vai começar a colocar e construir o chão diante dos teus olhos. E assim foi acontecendo, Kátia. E assim tem acontecido. É desse jeito que Deus tem feito, é desse jeito que Deus tem trazido. E uma questão que eu perguntava muito para Deus, o seguinte, internet, passava, zapeava, mas Deus, tem tanta terapeuta, eu vou ser mais uma na multidão, tem tanta terapeuta, e um dia lambendo minhas feridas, Deus olhou para mim e eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo, eu ouvi, né? E aí eu falei assim, meu marido até falou assim, o que houve? Eu falei assim, na hora levanta desse sofá agora, para de lamber as feridas, se arruma e vai para minha casa, porque eu vou falar com você lá. É hoje. Peguei, não, né? Tipo, não é só você, ainda tem mais. Além de você, você chame mais 2 amigas, fulano e fulano, que vai junto com você. Tá bom. Levantei, me arrumei, segui a voz, peguei o telefone, fulano, tá fazendo alguma coisa? Não, eu tô em casa. Então, se arruma que eu vou passar e a gente vai pra igreja. Ué, mas para mim, e detalhe, uma das pessoas que eu chamei era inclusive da igreja que Deus mandou eu ir. Eu nem era de lá ainda. Aí, mas tu vai na minha igreja? Vou. Deus acabou de falar que eu tinha que levantar, parar de lamber as feridas e ir, e ainda convidar. Aí liguei para outra. Fulana, tá fazendo o quê? Nada. Falei assim, pois agora vai fazer. Se troca de roupa e vamos embora para a igreja. Assim, tá bom. Aceitaram numa boa. Passei e busquei. Uma delas, que nem conhecia Cristo ainda, chegou lá, aceitou e ainda foi batizada na semana seguinte. Glória a Deus.
Para você ver como é que Deus trabalha. E aí foi lá que Deus falou comigo: levanta-te e anda. Medo não pode te paralisar. O medo, ele tem que ser um termômetro para te proteger, não para te paralisar, para você não conseguir andar, para você não conseguir avançar. E aí eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, mas eu vejo na internet tanta gente, tantos psicólogos, tantos terapeutas, e assim, claro que na internet ninguém coloca derrota, coloca tudo muito bom, mas alguns eu conheço pessoalmente e sei o bastidor, eles me relatam, eles falam: como é que eu vou ser mais um na multidão? Você não sabe quem eu sou? Que eu sou o seu pai? Você não sabe que eu estou te mostrando que, primeiro, você tem um pai, que é o dono de tudo, do ouro e da prata. Segundo, além da paternidade, você sabe que eu estou te chamando, e se eu te chamo, eu te forjo, eu te preparo. Não vai ser você que vai fazer, vai ser eu através de você. Eita. E aí ele começou a me mostrar: Davi tinha preparo quando ele foi escolhido? Eu: não, Deus. José, quando foi para ser governador, tinha preparo para ser governador? Não, Deus. Daniel, tinha preparo? Não, Deus. Então como é que tu está pedindo preparo? Eu te preparo no caminho, levanta e anda. É bem por aí. E é assim que ele está fazendo. É desse jeito que ele está fazendo, todos os dias, Kátia. É bem por aí. Porque a gente é ser humano. Então a gente acha que a gente servir a Deus, conhecer de perto, ter intimidade, existe uma diferença muito grande, tá? Porque quando eu passei a ter intimidade, não é qualquer coisa que me abala mais. Antes, quando eu conhecia de ouvir falar de, quando vi essas coisas, essas imagens na internet, que me trazia aquela coisa, a memória dos sonhos que eu ainda não tinha realizado, isso me abalava. Mas quando eu comecei a ter intimidade, eu comecei a ter uma certeza tão absurda, tão grande, de que eu não sei o que ele vai fazer, eu sei que vai. Como ele vai fazer? Também não sei, eu sei que vai. E uma oração que eu faço todos os dias, quando eu abro meus olhos, eu falo: Senhor, quem estiver em posse das chaves, das portas que precisam ser abertas para a minha vida, o Senhor traz para mim. Amém. O Senhor traz para a minha vida, para abrir portas. Por quê? Quem traz bênção para você? Quem ele usa para te trazer bênçãos? Não são pessoas? Sim. Pessoas também magoam, machucam. Sim, normal. Mas também trazem bênçãos. O problema é que nós, Kátia, seres humanos, a gente fica tão, sabe, cheio de imagens, sons, e as pessoas falando, e aí quando a gente ouve algo que machuca, que pega lá na ferida, que isso também é identidade, né? Lá da infância, que aí quando a pessoa fala alguma coisa que dispara o gatilho da ferida lá da infância que ainda não foi curado, a gente se magoa, se fecha, não quero mais saber de pessoas. Você está trazendo assim, né, uma outra situação muito boa, a sua colocação, Michele. Ontem eu fui dar uma entrevista numa rádio, justamente para divulgar o programa Mulheres Curam Mulheres. E eu estava com 2 das minhas unhas quebradas. E aí tinha um salão assim próximo da onde eu fui, e o salão estava vazio de manhã. E eu perguntei às meninas que estavam lá se uma delas poderia me ajudar, né? A ajustar as unhas para eu poder ir lá na rádio. E nenhuma delas se prontificaram. E eu olhei assim aquele cenário, elas estavam sentadas ali, não estavam fazendo nenhum atendimento. Eu falei: puxa vida, quanta falta de empatia, né? Para esse momento que eu estou vivendo, que seria uma coisa tão rápida delas poderem me ajudar. E eu faço parte de um grupo de mulheres, que é o grupo da Luísa Trajano, e nós cantamos sempre uma música que é uma sobe e puxa a outra. E eu parto do princípio, sabe, Michele, que quando a gente tem esse grau de entendimento da vida, como eu tenho tido a bênção e a oportunidade de ter, e você também, de enxergar e entender, olha que eu sou terapeuta, você também, né? Mas eu sei que o que você pode transbordar na vida das pessoas não é a mesma coisa que eu transbordo na vida das pessoas. Sim. E eu acho que quando a gente tem esse grau de entendimento, de maturidade, sabe? De dizer que, puxa vida,
quanto que eu posso aprender hoje com você Sim. aqui, o quanto você pode aprender comigo, né? O quanto eu posso transbordar na sua vida e você na minha. Então, assim, mais uma vez eu quero te agradecer muito por você estar aqui, porque eu tenho certeza que essa tua entrega, esse teu transbordo vai impactar, assim, absurdamente as mulheres que me seguem no Instagram. Muitas vezes elas me chamam no WhatsApp sem me conhecer, mas porque uma amiga, porque alguém falou de mim, elas me chamam. Ontem mesmo, uma que me chamou, ontem à noite, que ela está com muita ansiedade. Ela falou, Kátia, me indicaram você pode me ajudar? E eu vejo assim, o quanto a gente precisa se apoiar, sabe, Michele? E eu estava ali naquele momento, eu falei, puxa vida, as meninas podiam me ajudar e faltou empatia, faltou qualquer tipo de movimento, e eu poderia até depois indicar o trabalho delas para outra... oração. Você foi a resposta da oração, que eu lembro que eu acabei de falar que eu faço a oração, que quem estiver com posse das chaves que abrem portas para mim, que o Senhor me apresente e o Senhor traga, foi a oportunidade que ela, por cegueira espiritual, não enxergou, uma oportunidade que estava na porta dela, a chave. Exatamente. Então, assim, eu vejo o quanto a gente pode, e eu falo sempre isso, né? O quanto a gente pode crescer apoiando uma outra, enxergando o que eu posso aprender com a Kátia, o que eu posso aprender com a Michele, o que eu posso aprender, enfim, com a outra pessoa que Deus me apresentar na vida. Porque nós somos uma centelha, eu sempre falo isso, Michele, nós somos uma centelha divina e cada um tem o seu diferencial. Exato. Né? Eu, por exemplo, lá em casa, quando eu vou para a cozinha fazer alguma coisa, nossa, todo mundo fala, não, muito obrigada, eu estou satisfeita, eu não estou com fome, não. É sempre o que eu ouço, não, obrigada, eu estou satisfeita, eu já lanchei na rua. Porque eu sei que é puxado o que eu faço na cozinha. Eu sei que eu tenho consciência disso. Então, quando eu elogio alguém que faz um bolo, alguma coisa, eu elogio para valer, porque eu não tenho aquela habilidade, né? E tantas outras habilidades que eu não tenho. E eu acho que esse olhar, sabe, de você enxergar, puxa vida, que habilidade incrível que essa minha irmã tem. Quando você tem, Deus te dá um talento, né? E você pega e derrama esse talento, multiplica ele derramando na vida de outra pessoa, Deus te enche muito mais, te acrescenta infinitamente mais, da onde você nem imagina que vem. Quer ver um outro caso que aconteceu comigo? Você acabou de falar aí da unha, e eu lembrei exatamente, eu fiz um curso de practitioner de PNL. Nesse curso, uma das meninas que foi tem muito exercício, muita ferramenta que você faz em dupla ou você faz em grupo, só que teve uma ferramenta em específica que eu fiz em dupla com essa menina, foi uma conexão muito grande, sabe? Ela estava sentada até num lado oposto que o meu. Quando o professor falou a respeito dessa ferramenta, a gente olhou juntinho, na mesma direção, e a gente só fez, só com o olhar, faz comigo? Aí a gente fez assim, uma com a outra. Fizemos. Quando a gente fez essa ferramenta, eu percebi que ela não estava bem, e eu fui muito mais além da ferramenta. Eu tratei ela no meio do curso. Eu fiz uma sessão literalmente com ela. E ela olhou para mim e ela falou assim, olha, eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu nunca mais. E eu não fiz por causa disso. Eu fiz porque eu olhei para ela e vi que ela realmente estava precisando. E aí, uma boa e tal. Ela é mentora de mulheres de nail design, né? Aquelas unhas. E eu nem sabia disso. E aí, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. No WhatsApp não, no Insta, porque ela nem estava com o meu WhatsApp. Mi, preciso muito falar com você. Eu vou ter uma mentoria agora, um evento, uma imersão, e eu quero você presente nessa imersão. Eu tô te dando de presente esse dia na minha imersão, eu quero você lá. Tá, eu fiquei super feliz, lisonjeada. Eu falei assim, caramba, que legal, eu vou sim. Vou me programar e vou, porque aprendizado nunca é demais, nunca ocupa espaço. Vamos lá, vamos aprender. Pô, mas eu não faço unha. Não importa, cheguei lá, teve uma mentoria, uma aula maravilhosa falando de orçamento, falando sobre financeiro, como você faz um planejamento, um programa financeiro maravilhoso. Para mim, já estou levando para a vida. E quando eu cheguei, qual é a minha surpresa? Mi, eu quero que você abra o meu evento com uma oração, porque eu não posso deixar de homenagear a Deus, e a pessoa que Deus me mostrou que tem que abrir falando dele é você. E eu fui.
Olha. Um simples atendimento, que na minha cabeça era uma coisa simples, que eu estava derramando na vida de outra pessoa. Olha como voltou. Voltou por ela, mas poderia ter voltado através de qualquer outra pessoa. Sim. É isso, é você não olhar o outro, a outra, como concorrente, como opositora. Não. É você derramar. Ah, Michele, mas tem muita gente aproveitadora, que se aproveita da nossa boa vontade, da nossa boa fé. Mas aí o problema não é seu, o problema está com o outro. Você não pode perder a tua essência, não pode deixar de fazer, de derramar, porque o outro não tem essa essência, porque o outro não faz dessa forma, porque você não pode. Porque aí vai falar, quando você deixa o outro te contaminar, fala a respeito de ti, não do outro. Sim. Deixa o outro com o que é dele. Com o peso dele, com o egoísmo dele, com o aproveitamento dele. E não se torna teu. Não puxa para você. Continua vibrando na energia boa, na energia de boa vontade, na energia de, sabe, de paz, de alegria. Porque você só vai atrair isso para tua vida. Bem por aí. Assim como nesse curso, o professor falava muito, assim como que tem uma passagem da Bíblia que fala, assim como o homem se vê, assim ele é. E exatamente, eu aprendi isso porque eu cheguei num estágio, Kátia, que, mais uma vez, voltando para o nosso tema, que é a internet, que eu olhava as coisas, aqueles vídeos, aquelas fotos na internet, e eu começava a falar assim, poxa, por que todo mundo vive uma vida boa, vive uma vida realizando sonhos, e eu não consigo? E aí, isso começou a mudar a minha essência. Não vou mais ser boba. Não vou ser mais... Porque na minha cabeça, ser boazinha significava ser boba. Não vou mais fazer nada para ninguém. Não vou mais ser boba, não vou ser mais e tal. E aí comecei a fechar portas. E fechando portas, eu comecei a fechar oportunidades. As oportunidades vêm através de pessoas. E quando você se fecha porque você se machucou, você se irou, você ficou com raiva, magoado pelo outro, você fecha para você oportunidades, porque Deus utiliza pessoas para te trazer oportunidades. Nossa, eu estou impactada, Michele. Quanto você vai poder ajudar as mulheres que vão ter oportunidade de assistir, não só do meu ecossistema, mas do seu, porque é muito profundo o que você está trazendo, muito profundo. Eu muito não. Profundo. Nada sobre mim, tudo sobre ele. Eu sou só o instrumento, eu sou o condutor. Você vê que carro. tudo já mudou, né? Sim. Você viu que tudo já mudou, né? Exato. Eu te fiz uma pergunta e tudo já mudou em aqui. uma pergunta, a gente veio trazendo toda a temática, experiências de vida, de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente conseguiu ressignificar, dar a volta por cima. É assim que Deus faz. É no de repente. Eu amo viver o de repente de Deus. Amo. Porque o de repente de Deus é de repente. Não é nada programado. Não é nada tipo assim, quando é que vai ser esse milagre? Tal dia. Não, é no de repente. Por que tem que ser no de repente? Porque ele primeiro precisa gestar quem vai receber o milagre. Ele não gera, ele não gesta o milagre. Ele gesta quem recebe o milagre. Por que a gente leva 9 meses para ter um bebê? É por causa do bebê? Não, porque tem aí, por exemplo, não estou comparando, mas tem, por exemplo, na natureza, né, que tudo foi criado por Deus, então tudo é bênção. Na natureza tem animais que gestam em 2 meses, até menos. E por que o ser humano Deus não colocou para gestar também esse tempo, período curto de tempo, deixou 9 meses? Porque Deus não gesta a criança, Deus gesta o pai e a mãe. Precisa transformar em pai e mãe aquele casal que não tinha nem noção. Deus gesta um milagre. Amém. É desse jeito que ele faz, por isso que leva tempo. E às vezes a gente fica o tempo todo preso nas mídias sociais e fica o tempo todo, às vezes, indagando de mal com Deus. De mal com Deus. Deus, você não me ama. Você não me dá, você dá para todo mundo, menos para mim. Todo mundo vivencia, menos eu. Aí eu volto lá no que eu vivenciei, quando eu pedi para Deus para entrar naquele grande grupo de comunicação, porque eu era jornalista. E aí eu não esperei o tempo de Deus, eu não ouvi a voz de Deus me dizendo, e isso vai se transformar num pesadelo na sua vida. Mas você quer o livre-arbítrio. Eu não quis ouvir, bati o pé naquela coisa de criança, de birra, Deus deixou, abriu o caminho, eu fui, paguei o preço.
Então, quantos preços a gente vai continuar pagando porque a gente está de birra, porque a gente não quer esperar o tempo? E outra coisa, esperar tempo não é ficar parado, não. Esperar tempo é se movimentar. Eu, quando lancei, eu tenho um livro chamado Mulheres Curadas Curam Gerações. Eu não te trouxe porque esgotou, mas eu te prometo que eu vou providenciar o seu. E aí, nesse livro, quando eu fui lançar... Vai ficar da próxima vez que ela vier aqui. Eu prometo. O que acontece quando eu lancei em Maceió, né? E olha como Deus faz. Uma terra que eu não conhecia nada e nem ninguém, nunca tinha ido. Nunca tinha viajado sozinha. Conheci pessoas maravilhosas naquele lugar, verdadeiras irmãs em Cristo, que hoje são, sabe, continua ainda na minha vida e vai continuar em nome de Jesus eternamente, porque cada uma ali tem uma história de vida, tem uma conexão diferenciada que nos aproximou, nos, sabe, conectou e foi muito bom. Amém. E aí um dia, Deus chegou para mim no dia do lançamento, Deus chegou para mim 5 horas da manhã, acorda e levanta e vai para a praia. Aí eu olhei assim, Deus, ir pra praia essa hora, 5 horas da manhã, de madrugada, não tem ninguém na praia. Vá e faça o que eu tô te mandando. Levantei e fui. Cheguei lá, aí Deus agora falou assim, agora você vai achar uma pessoa que vai te levar lá pro mar, pro fundo. Pro fundo? Vá. Tá. Aí eu peguei, né? Fui lá e fui caçando, olhando, andando. Aí eu passei por um senhorzinho. Aí falei assim, minha filha, você quer fazer passeio? Você está procurando passeio? Passeio? Qual passeio, moça? Ele, a gente faz passeio naquelas jangadas, nas piscinas naturais, você quer ir? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu até posso, mas eu tenho que voltar antes das 10. Aí expliquei para ele do lançamento e tal. Ele, não, minha filha, não tem problema não, eu levo você e te trago sem pegar ninguém, porque aí ninguém vai te prender. Eu falei, gente, não é passeio exclusivo. Cheguei lá, não tinha ninguém, só eu e o jangadeiro e o meu filho que foi junto, né? Meio que tipo assim, o que tá acontecendo, mãe? Pra que tu quer ir pra praia essa hora? Vamos comigo no retruque, só vamos. Aí fomos. Cheguei lá no meio do mar, a voz do Espírito Santo. Minha filha, lembra do tanque de Betesda? Lembro, Deus. Para ter milagre, o que tinha que fazer com as águas do tanque? Nossa. Você é 90% de água. Todo ser humano não é 90% de água? Tu quer milagre? Tu quer as coisas acontecendo na tua vida? O que é que tem que fazer? Movimenta as águas. Água parada não traz milagre. Olha isso. Água parada não acontece nada. Meu Deus do céu, como assim? E lá no meio do mar, Deus já me deu o título do segundo livro. Eu falei, meu Deus, glória como assim? Aí, eu até vou falar para você, porque eu já estou escrevendo glória mesmo, então, o propósito da dor. Glória toda dor tem um propósito. Forte, hein? Deus falou. Eita Deus. Toda dor tem um propósito de ser. Você vivencia ela por um propósito, por autoridade, por aprendizado. Toda dor tem um propósito. Pode estar doendo naquele momento que você está vivenciando. E você achar assim, eu não aguento mais, Deus, eu não quero mais. Não quer? Você não quer crescimento? Você não quer abundância? Você não quer viver o melhor dessa terra? Você não quer comer o melhor dessa terra? Eita, você não Deus, quer viver fala. como Davi vivia como rei? Você não quer viver como José vivia como governador? Então, como você não quer? Michele, você vai precisar vir aqui outras vezes, porque é muito conteúdo, é muito transbordo e com certeza nós precisamos disso, da tua presença, de mulheres que tragam aí tanto para agregar na vida das mulheres que estão na dor. Sim. Né? E eu queria que você deixasse, parece que a gente conversou só um minutinho. É verdade. Eu queria que você deixasse uma mensagem hoje, que Deus toque no seu coração e que possa impactar positivamente as mulheres que vão ter a oportunidade de ouvir essa mensagem. Então, deixa Deus falar. Vou sim. A mensagem que eu vou deixar foi o que eu aprendi assim fresquinha essa semana. Essa semana eu aprendi a diferença de realidade para verdade. A realidade é o que eu estou vivendo, né? O cenário que eu estou vendo. A verdade não é essa. Ou seja, a verdade foi aquilo que Deus me colocou nesse mundo. Foi o que Deus me trouxe para esse mundo para eu poder viver. Então, o que eu vou acreditar? O que vai ter mais peso na minha vida? A minha realidade ou a minha verdade? Nossa, forte, hein? Então, descubra a tua verdade. Busque seu propósito. Escute mais a voz de Deus.
E quando você escuta a voz de Deus, você descobre seu propósito. Quando você descobre seu propósito, não é qualquer realidade que vem para você, que você consiga, que você se abate. Não, porque você acredita numa verdade muito maior do que a realidade. É sobre isso. É por isso que eu vivo hoje. Amém. Gratidão pela Amém. tua presença. Eu que agradeço, meu bem. Que Deus te use tremendamente para impactar a vida das mulheres, da família. Amém. Seja o ministério que Deus esteja preparando para você, Michele. Eu recebo. O programa Mulheres Curam Mulheres estão sempre aqui com as portas abertas para te receber. Amém. E para trazer conteúdo de tanta relevância para as mulheres que estão doentes, da alma, do espírito, esperando que alguém traga uma palavra de Deus e que seja um bálsamo de refrigério. Eu recebo. Então, e retribuo. Minha gratidão, tá? E que esse mover de Deus, da forma que a gente se conheceu, né, seja só o início de uma grande jornada que Deus possa nos apresentar. Amém. Tá? Eu recebo e transbordo. Amém. Porque na vida a gente tem que ser transbordante. Parábola dos talentos. Depois que eu aprendi no profundo essa parábola, onde que quando Deus te deu, você multiplica, transborda para o outro, você recebe infinitamente mais. É desse jeito. Amém. Gratidão. Gratidão. Amém. E ficamos por aqui com mais um programa Mulheres Curam Mulheres, e que você esteja sempre ligado em tudo de maravilhoso, de bênção, que a gente vai nos permitir trazer aqui para transbordar e virar uma chave aí na sua jornada, na sua vida. Beijo no coração. Fica com Deus.